Esse campo magnético pulsados, o que significa pulsáteis? Então, primeiro a gente tem que entender, né, o que é o campo magnético da Terra. Né? É conhecido também como campo geomagnético. Né? Então, é um campo que se estende do interior da Terra até o espaço. Né? E na superfície da Terra ele tem uma intensidade de 25 a 65 microtesla ou 0,25 a 0,65 Gauss. São duas escalas de intensidade. Tá? É claro que o ouvinte nunca ouviu falar nesses termos, a gente vai ter que contextualizar. Né? E a frequência, né, desses pulsos eletromagnéticos que a Terra emite, né, tem uma frequência central de 7,83 Hz e frequências ressonantes, tá? De 14,3, 28,20,8, 27,3 e 33,8 Hz. Mas o que é frequência, intensidade, o que é isso? Né? Vamos contextualizar, né? Todo mundo entende que a tomada elétrica que nós usamos na nossa casa tem 127 volts de diferença de potencial. Né? Eu vou só pedir um instantinho para baixar um pouquinho esse IBG, ou então só o retorno, não sei se está saindo lá fora por mim. Só para pode falar que não tem mais... problema, não. Pode falar que não tem problema. Pode? Então tá. É bom para dar dinâmica, senão fica muito... Então, nós temos lá os 127 volts. Só tem que falar no microfone. Diferença de potencial, né? Da corrente elétrica. Isso aí. E nós temos a amperagem. Né? Mas eu peço que diminua um pouquinho o retorno. Achei que é aqui, não. Não. Se você diminuir, tira o BG. Ué, quer tirar? Eu quero diminuir o BG, exatamente isso. Tô ouvindo aqui pela rádio, tal, tom. É isso. Ok, vamos. Então vamos lá. Né? Nós temos lá uma corrente elétrica da nossa casa, os 127 volts, com 20 amperes, que é o que se usa na corrente no sudeste do Brasil. Né? Então, se nós multiplicarmos esses dois valores, nós vamos ter aí 2.540 watts, que é quanto uma tomada suporta de equipamentos conectados nela. Tá? Interessante. Então, o que acontece? A voltagem estaria para a frequência, assim como a amperagem estaria para o fluxo eletromagnético. Tá? Porque, na verdade, toda onda eletromagnética tem uma componente elétrica e uma componente magnética. Tá? Então, o que eu falo, intensidade seria como se fosse a amperagem, como se fosse a corrente. Então, a intensidade do fluxo eletromagnético do planeta Terra varia de 25 a 65 microtesla, ou uma outra escala, né, de 0,25 a 0,65 Gauss. Né? E a frequência central de vibração do planeta, tá, é 7,83 Hz, com frequências ressonantes nos polos de 14,3, no equador de 20,8 e no meio da Terra nós teríamos aí 27,3 e 33,8. Tá? Bom, os campos eletromagnéticos pulsados, eles foram modelados a partir, né, do próprio pulso eletromagnético da Terra, para melhorar a circulação e o metabolismo celular. Né? Então, assim, o corpo humano só está vivo por causa das trocas eletromagnéticas, né, que ocorrem entre as células. Né? As ondas cerebrais são medidas através do eletroencefalograma e as ondas cardíacas são medidas através do eletrocardiograma. Tá? Então, se uma pessoa entra em parada cardíaca, né, você usa um desfibrilador, né, para entregar uma dose terapêutica de energia no coração para reavivá-lo, né, para reiniciar o coração. Né? E a terapia com campos eletromagnéticos pulsáteis, né, ele é uma terapia de baixa frequência que recarrega as células do corpo. Então, o meu amigo Paulo, que é ortomolecular, ele vai colorir um pouco com o que eu vou falar aqui, né, que ele permite que a célula flutue livremente no interstício, que são os espaços entre as células, né, aumentando a sua área, tá? E, consequentemente, melhorando a circulação, a oxigenação, tá? E a hidratação, né, da célula, melhorando a capacidade da célula de absorver nutrientes e de eliminar toxinas. Interessante.
Paulo, é engraçado que o Renato falando dessa característica do planeta, eu imaginava o nosso pH, como tem umas coisas, né, que parece que são concebidas para funcionar, né? O planeta também busca homeostase. Ele tem que viver a homeostase. Se ele diz que quando ele não vive a homeostase, as erupções vulcânicas são as generações de limpeza do próprio, que nós chamaríamos na ortomolecular da matriz extracelular, seria a limpeza da Terra. Tá? O professor Renato está colocando aqui, muito bem colocado por isso. É um ponto de equilíbrio da Terra. E esse centro de equilíbrio da Terra, quando perde, há uma nocividade na carga humana. O homem se torna melhor ou pior de acordo com aquilo que veio da energia da Terra. Existe um ponto, o professor Renato pode esclarecer, não está no programa a pergunta, mas ele não é de rasteiro para o amigo, não, porque ele tem capacidade para isso. A gente estuda que existem dois tipos de energia, a cósmica e a telúrica. E entre a energia cósmica e telúrica, o ponto de ligação somos nós, os seres, os animais e vegetais, que fazem essa ligação cósmica e telúrica. E isso tem uma frequência, eu não saberia te dizer com certeza a frequência. O professor Renato com certeza saberia, dentro desses números que estão aí, ele faz uma matemática, ele vai te dizer em 2 minutos quanto é que dá. Eu saberia fazer em nível de exame. Mas o mais interessante, para completar só o que o professor Renato falou, quando ele faz uma avaliação orgânica, em que ele faz uma medição cardíaca, tá? Ele está falando que o ser humano é composto essencialmente de minerais. No meu corpo humano não tem vitamina, não tem a banana, abacate, abacaxi, azeitona. Não, meu corpo humano é composto da tabela periódica. Mesmo os metais pesados eu tenho na composição, não posso tê-los em desequilíbrio. Então, esses elétrons trocam essa frequência que ele está se referindo constantemente o dia inteiro, dia e noite. É o que me mantém vivo dentro do caos. Que interessante isso. Então isso é que ele está explicando aqui. Eu estou trazendo a explicação física da engenhoca, da engenharia, para o lado fisiológico humano, que é a única maneira que eu tenho de explicar numa aula minha. Não, você falando, eu comecei a perceber daquele negócio do radical livre, né? Que é o elétrico, esse aparelho. Então, né? ele está dando uma simulação. Fantástica a explicação dele. Até para eu entender também por que eu falo as coisas. Eu fiquei interessante. Né? Muito bom. Agora, como surgiram esses campos magnéticos, eletromagnéticos pulsados? Eles surgiram a partir do momento que a NASA começou a enviar seus astronautas por longos períodos fora da Terra. E eles perceberam, né, que a falta de exposição ao campo magnético da Terra, tá? Deixa eu escrever aqui. Que a falta de exposição, né, dos astronautas ao campo da Terra tinha efeitos adversos à saúde. Né? E para corrigir esse problema, eles estudaram várias tecnologias. Tá? Existe uma publicação, um estudo feito no Johnson Space Center, tá? Intitulado Campos Eletromagnéticos Pulsados, uma contramedida para a perda óssea e atrofia muscular. O que acontecia é que sem as frequências de ressonância da Terra, nós não fazemos os osteoblastos, tá, produzirem tecidos ósseos. Então a perda óssea do astronauta fora do planeta é incrível. E outra coisa, não produzem também tecidos musculares. Então a perda muscular é muito grande, não só por eles não estarem sob efeito da gravidade. E ele está sem gravidade, ele está perdendo músculo porque não tem que fazer força. Não é só isso. Porque nós regeneramos nosso corpo todo, tá? Em várias frequências diferentes, em várias taxas diferentes. Tá? Por exemplo, nós de 20 em 20 anos trocamos todas as células cardíacas. Você, de 20 em 20 anos, você tem um coração novo. Tá? De 10 em 10 anos, você tem todos os ossos do seu corpo são trocados. Você tem um esqueleto novo. De 10 em 10 anos. De 10 anos. De 20 em 20 você troca todas as células do coração. Tá? E a coisa vai ficando cada vez mais interessante quando você começa a aprofundar. Tá? Nós
trocamos, né, de unhas, né, completamente, de entre 6 e 10 meses. Tá? Olha. As células do sangue, né, elas são totalmente trocadas em 4 meses. Tá? A nossa pele é trocada em 4 semanas, toda a pele do corpo. O nosso fígado É fantástica essa informação. é completamente regenerado em 5 meses. Tá? E os nossos pulmões, por incrível que pareça, eles são totalmente regenerados de 2 a 3 semanas. Tá? Em 2 a 3 semanas você tem um pulmão novo. Tá? Então a regeneração, e tudo isso impulsionado pelo campo geomagnético da Terra. Fora do planeta, nós somos terráqueos. Então, a NASA percebeu que mandar o homem para o espaço e criar colônias em Marte, criar colônias na Lua ou no além, tá? É um ambiente que não é propício à vida humana, esses locais. Então foi necessário criar uma tecnologia que se comparasse ao campo geomagnético da Terra. E eles pesquisaram e criaram os campos eletromagnéticos pulsados para permitir as viagens espaciais de longa duração. Parece filme de ficção. Olha, eu estou viajando aqui. Mas ela tinha uma beleza. De uma beleza incrível e de um estudo, de uma profundidade, né? E que vai trazer bastante benefícios quando aplicado dentro da ciência terrena aqui para a gente. Eu trouxe aqui para sempre, como eu sou cientista, eu não posso falar nada sem ter base científica. Então eu trouxe aqui, né, para vocês avaliarem, né, 2 documentos da NASA, tá, que é o campos eletromagnéticos pulsados, né, uma contramedida contra a perda óssea e a perda muscular, a atrofia muscular, né. E outro documento da NASA também, detalhando, tá, essas informações. E eu vou entregar aqui para o Paulo, tá? Eu vou só... A NASA colocou no site dela o resultado dessa pesquisa. Aí eu vou ler só um trechinho, porque eu acho importante para todos entenderem, tá? Quanto a importância da tecnologia. Atualmente, há uma necessidade de criar, né, uma necessidade crítica de criar e desenvolver contramedidas efetivas para perda óssea e atrofia muscular, para possibilitar a futura exploração do espaço humano para a Lua, Marte ou além. A atrofia muscular progressiva pode levar à fraqueza, à fadiga, à incapacidade de realizar tarefas atribuídas de forma eficiente e comprometer a operação de saída de emergências. Então, numa situação de emergência, ele não tem massa muscular, ele não consegue se salvar. O astronauta pode morrer nisso daí. A perda óssea causa aumento de risco de fraturas ósseas e cálculos renais, que também pode afetar negativamente os objetivos da missão e o seu sucesso. O objetivo destes estudos é desvendar um dispositivo de campos eletromagnéticos pulsados para uso como uma contramedida não invasiva para melhorar a retenção óssea, prevenir ou aliviar a atrofia muscular, os processos naturais de cura e regeneração. Essa pesquisa representa uma contribuição importante para permitir que os seres humanos vivam e trabalhem com segurança no espaço. E é especialmente relevante para a exploração do espaço humano projetado. Na Terra, esse dispositivo pode ser útil no tratamento de várias doenças musculares, atrofia muscular, relacionada à idade e ao câncer, osteoporose e outras doenças ósseas. Então essa que é a posição da NASA em relação a... E quem criou a tecnologia foi a NASA, na necessidade de promover a saúde dos astronautas fora do campo geomagnético da Terra. Agora, o que é interessante é que, então, quando vamos buscar a palavra harmonia, é a palavra que me surge. Essa harmonia, ela é resultante de como essa vibração, esses campos estão interagindo, né?
E aí eu vou por uma pergunta, quando eu como uma feijoada, eu entendo que cada órgão deve ter uma vibração, um pH, que eu já escutei, cada órgão tem um pH, tem uma vibração. É muito fácil alterar isso? É isso que a minha primeira curiosidade é se isso se burla com facilidade pelo que se come. É a primeira pergunta dentro da gente. Se eu tenho capacidade do que ao ingerir, se eu atropelo essa harmonia que já vem do cosmos. Todos os órgãos internos têm uma frequência central de vibração na saúde. Tá? Então, por exemplo, o coração, a frequência central dele é 15 Hz. Tá? O intestino delgado é 16,95 Hz. Tá? Vou dar alguns exemplos. O fígado é 23,97. Tá? E nós temos aqui todos os órgãos internos, todos os tecidos do corpo humano, com as suas frequências. Com suas frequências vibracionais. Tá? E quando você ingere, você falou na questão de você comer uma feijoada, tá? Você tem a questão das suas intolerâncias, sensibilidades, tá? E alergias alimentares e seus polimorfismos genéticos. Nós falamos semana passada. Tá? Se você come um alimento que você tem intolerância, tá? Você vai gerar uma resposta imunológica que vai tentar atacar aquela proteína. Só que aquela proteína, como você a ingeriu, né, ela vai fazer parte dos seus tecidos. Então você acaba tendo uma doença autoimune, como artrose, artrite, lúpus, tá? Hashimoto, Hashimoto, né? Miomas, cistos, nódulos, tumores nos ovários, Alzheimer, Parkinson. Tá? Você pode ter todos esses tipos de doenças, porque você está ingerindo um alimento que você é intolerante. Aí entra a nutrigenômica. Tá? Entende? Então existe a questão vibracional do órgão e existe a questão das alergias, intolerâncias e sensibilidades alimentares que têm que ser respeitadas, que são nossos polimorfismos genéticos diferentes. Cabelo louro, cabelo castanho, cabelo preto, olho azul, olho verde, não tornam ninguém melhor ou pior do que os outros, simplesmente diferentes. Entendo. A doutora André quer colocar alguma coisa. O que você falou em relação à questão da frequência, né, no órgão, se modifica ou não. Modifica porque a gente está falando de frequência de doença agora, não é mais do órgão saudável. Por exemplo, o Alzheimer no cérebro. Então, a frequência do cérebro foi alterada para a frequência da doença Alzheimer, né? E aí o campo magnético é outro, é o campo da doença, o campo magnético daquela doença. Então, isso altera realmente. Interessante. Eu fico assim, me colocando no lugar do ouvinte e fico me questionando assim, tudo me parece que está na Bíblia, né? E o verbo se fez carne, um som, um movimento produziu um som, um calor, né? E nós desarmonizamos isso tudo, não é isso? Então, por exemplo, no YouTube é muito comum a gente ver assim, 528 Hz para isso, 586 Hz para aquilo. Então, essas coisas colocadas no YouTube com músicas, são sonoridades, isso também seria uma maneira de buscar uma harmonia, esses hertz colocados em música? Calanda, nós somos seres eletromagnéticos. Tá? Nós vibramos, nosso corpo, né, como eu te mostrei, as frequências centrais variam de 1 Hz a 31.850 Hz. São que é a energia vibracional dos nossos órgãos, tecidos, glândulas, veias, artérias e músculos. Tá? Passa por todas essas frequências. Então nós estamos sempre vibrando e nós precisamos do planeta para entrarmos em ressonância com ele. O que é ressonância? Você pegar um violão, tá? Tocar
a sexta corda, que é a corda mais grave de cima, a primeira corda vai vibrar em ressonância à vibração da sexta corda. Tá? Se eu pegar um diapasão em Lá, botar um do lado do outro, vibrar o primeiro diapasão e parar aquele diapasão, o segundo vai vibrar em ressonância. Há até um caso que se cita muito com relação a relógios, cucos. Eles começam a funcionar totalmente um para cada canto. Daqui a pouco, depois de passado um tempo, todos estão no mesmo ritmo por causa dessa tal ressonância. É isso mesmo? É isso Olha, mesmo. fantástico. Hein? Isso chama-se frequências de ressonância. Então, e nós precisamos das frequências de ressonância do planeta para produzirmos músculos, ossos, nervos, artérias, glândulas. Todos os nossos processos têm que estar em ressonância com o planeta. E estão destruindo o planeta. Estão achando que vão poder construir uma colônia na Lua. Já tem até artista que já comprou passagem de foguete para morar numa colônia na Lua. Não, se você entrar no estudo, você vai ver isso. Né? Mal sabem eles que se sair do campo geomagnético da Terra, não vive muito tempo. Entendeu? Nós precisamos da Terra. Assim, olha só, nós quando estamos sendo gestacionados, nós estamos no útero materno, que nos dá pela placenta o alimento, o calor, né? A proteção, tudo que a gente precisa, toda a nutrição está ali. Quando nós saímos do útero materno, nós entramos no útero da Mãe Terra, que são as frequências eletromagnéticas, que são chamadas de ressonâncias de Schumann, tá? Que descobriu isso, que o campo eletromagnético da Terra bate na estratosfera e volta e cria um ambiente eletromagnético que estimula a produção de todos os neurotransmissores, de todos os tecidos do nosso corpo, de tudo que nós somos. A gente depende dessa biorressonância no planeta. Alguns mosteiros na Índia, debaixo do Tibete, lá pelo Himalaia, eles pregam muito que você medite num determinado silêncio, exatamente para que você se harmonize com o princípio do telurismo, né? Que você se organize, né? Vibracionalmente. A meditação seria uma boa medida para você buscar essa harmonia? Nós não medimos as frequências das ondas cerebrais através do eletroencefalograma. Você está emitindo de 1 Hz a 30 Hz de frequência cerebral, né? Das ondas ali. Né? Então, com certeza, o pensamento é eletromagnético. E você está entrando em ressonância com as frequências da saúde. Os indianos ainda vão mais. Eles dizem assim, tem que existir o equilíbrio entre prana, né, e forrat. Forrat é a eletricidade e prana é o magnetismo da Terra. E o que equilibra isso é a energia de Kundalini, é a energia do meio que dá o equilíbrio. Se essa energia se desequilibra, você você fica desequilibrado. Parece uma redundância. Deixa eu aproveitar e perguntar para a chance aqui de aprender aqui com o Renato uma coisa. Eu fiquei curioso quando você sai do eixo Terra e vai para a estratosfera e você começa a ter o declínio muscular e ósseo. Uhum. Nessa Hertz, que eu não sei que frequência dá, esse Hertz, ele é alcalino ou ele é ácido? Bom, porque eu tenho que buscar dentro da fisiologia como falar com o meu paciente. Como é que eu vou explicar isso para ele? Por exemplo, se ele é alcalino, ele vai vir de lá, além dessas doenças todas citadas, com Parkinson e Alzheimer. Não tenha dúvida, porque o alcalino vai gerar loucura. Se você ficar alcalino a vida inteira, você vai ficar louco. Isso é bioquímica, não tem para onde fugir. A biofísica é uma coisa, a física é uma coisa, a bioquímica do corpo orgânico é outra, é uma reação. Porque a água do teu corpo, que é o que rege a sua frequência, vai ficar louca. Porque na verdade você está falando de alcalino e ácido. Então, eu gostaria, nessa frequência Hertz, se aqui no planeta Terra nós estamos degenerando o planeta, ou seja, o planeta está acidificando, em busca isso aí é comprovado.
O planeta está acidificando, adubação química, pesticida, agrotóxico, chuva ácida. Tá? Quando se fala em produto orgânico, é puro lero, porque o estrume que usa na produção orgânica vem de vacas que usaram ração na sua alimentação. Então é lero. Mas aí você vê, Paulo, que a gente também está acidificando. Não, mas nós estamos acidificando pelo que nós comemos. Pois é. E tudo em conjunto com o nosso planeta. Mesmo que a gente passe a viver, há pouco tempo, uma pessoa em Jô Soares, lá dando uma entrevista, eu vivo de ar. O máximo que ela chega a comer uma vez no mês seria uma azeitona. Diga, coisa meio... Eu não estou preparado para isso, psicologicamente. Mas a pergunta minha é o seguinte... A Amanda tem eu queria saber, coisa para dizer. Eu queria saber Deixa o Paulo, essa então, frequência... Tá. Fala, Paulo, vai lá. Dessa frequência. Se no Hertz, você tem uma noção para me dar se ela é uma pergunta que eu vou fazer a você você já adiantou um pouquinho aí. Tem uma médica amiga minha que me perguntou se é possível, durante a gestação, numa família que tem um documentário de uma patologia, 80% falecem em óbito de uma espécie só. Então, se é possível mudar essa informação durante a gestação. Falei, olha, eu acredito que sim. Agora, existem métodos e métodos de mudar isso que está aí. Eu vou estar hoje, ela teve comigo, então eu vou estar hoje com uma pessoa especializada nisso, eu ouvo o programa, e ele vai tentar te responder no programa. Se não responder no programa, depois eu te passo o telefone dele, você tem contato com ele e conversa com ele. Então, mais tarde, a pergunta fica aqui para você, e para a doutora André, da seguinte forma. Durante a gestação, nós temos um DNA que, biologicamente, nós sabemos que pula a última geração, vem sempre da penúltima geração, que são os avós. Essa mudança, é possível eu alterar de forma definitiva esse DNA, ou eu vou alterar esse DNA de forma que ele se equilibre para que a doença paralise nele e não crie para outros no futuro? Então, seria a pergunta que ela me fez mais ou menos, foi nesse sentido. Tá? É possível sim, Paulo, pela nutrigenômica, só que a alteração você tem que manter o estilo de vida dentro do que é proposto a nutrigenômica. Não é uma coisa assim definitiva. Se a pessoa voltar a fazer hábitos, estilo de vida todo errado, vai voltar a ter a incidência do gene para a doença. Então, é possível sim metilar a mãe, ainda grávida, você faz através da mãe, né? Então faz toda uma nutrição e uma utilização de nutrientes nutrigenômicos para aquela mãe. E aí o que você faz? Primeiro você faz um aporte da doença, né? Você faz um levantamento. Quais são as doenças que tem na família, na estrutura familiar? E aí você vai utilizar a nutrigenômica em cima daquele quadro daquelas doenças. Vai utilizar na mãe. E aí a mãe vai passar, através da placenta, do cordão umbilical, aquela informação do DNA já metilado para o seu bebê. Durante a amamentação também acontece esse fenômeno. Então, a gente faz durante a gravidez e durante todo o período de amamentação. E depois orienta essa mãe a manter a alimentação da criança quando ela sai do peito, né, e vai para a comidinha, para a alimentação infantil. E ela essa ação nutrigenômica, manter os nutrientes durante a fase toda de vida daquela criança, para realmente manter esse metilo acionado. Agora a curiosidade é minha, então. Eu concordo plenamente com você. Aquela criança cresceu. Sim. Se ela modifica os hábitos que foram saudáveis até aquele momento que você teve uma dominância sobre a criança, e você não vai ter dominância a vida inteira, né? Exato. É possível reincidir a doença patológica da família daquela criança? Sim, porque é possível. Porque a informação está no DNA. Exatamente. O que acontece? Quando você faz a nutrição e a alimentação nutrigenômica e cria um metilo, é como se você pegasse aquele DNA, né, e desligasse ele. Ele não está mais ativo, mas ele está presente. Ele só não está mais ativo. Ele foi desligado. Se a pessoa começa a ter hábitos, larga de mão aquilo que foi feito e começa a ter hábitos nocivos e começa a introduzir alimentos e determinados, vamos dizer assim, não é nutrientes, né, mas se intoxica com metal pesado, começa a consumir muito industrializado,
determinadas condutas, né, alimentares e de estilo de vida se estressa demais, ela vai modificar essa metilação. E aí esse gene começa a ser ativado para a doença. Então ele é liberado e começa a ser lido pelo organismo, o que não era feito antes, ele estava desligado. Então é ativado o gene da doença. É aquela frase que a gente diz assim, nós nascemos com as receitas de bolo pronta. Se nós deixamos a parte imunológica ou um estresse de suprarrenal, um troço desse, desequilibrar a gente aí, o bolo, a receita que já tem, o Vai bolo solar. Vai solar. Exatamente, o bolo de Zana. Bolo de Zana. Bom, vamos a Amanda, que a Amanda tem algo a nos dizer. Acompanhando aqui da interatividade, mandou um abraço aqui para os nossos ouvintes que estão acompanhando, Jonas Júnior, Luiz Cassiano, tem também o Celso Pestana, a Lea Reis também, e a Cláudia Alessim. Cláudia, inclusive, ela faz uma pergunta aqui, ela pergunta se os florais quânticos seguem essa linha. Sim. Sim, acontece. Eu já ouvi falar de vários florais, mas quântico é a primeira vez, em termos assim de dimensão, né? Interessante. O que acontece é que são remédios vibracionais. Vibracionais. Né? Isso, remédios vibracionais. Se você for pegar, por exemplo, a homeopatia, né? Você faz a potencialização, você pega a planta, né? A planta base, coloca numa solução de álcool, faz uma diluição, tira uma gota e coloca em 100 partes de água. Tá? Sacode, 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 que é o processo chamado de concussão. Né? Tira mais uma gota, coloca em mais 100 partes de água e vai fazendo as diluições. Quando você chega na 12ª diluição, você já não tem mais nenhum mol da química original da planta. Basta simplesmente água pura com álcool e energia vibracional da planta. Tá? Os florais seguem um princípio semelhante. Né? Os florais são colocados numa bacia de cristal, água destilada ao sol, né? E se coloca as pétalas das plantas sem contato manual, para não passar a energia vibracional da pessoa para a planta, sem contato manual, lá por 12 horas, tá? Depois é recolhido, faz-se a mistura mãe, né? Mistura lá com blend lá do rum, do conhaque, o que seja, e aquilo dali não tem sequer uma molécula original da planta, é simplesmente energia vibracional. E quando a gente fala dos campos eletromagnéticos pulsáteis, o que é? Exatamente essas frequências, só que agora cientificamente catalogadas, estudadas e comprovadas cientificamente com estudos em laboratório. Que legal, que Que é o legal. que a gente vai trazer agora para vocês. Isso. Amanda tem um recado aí, né? Tem sim, um recado muito importante, né? Vamos passar aqui para os nossos ouvintes que o Hospital Federal Cardoso Fontes está precisando de doadores de sangue para aumentar o estoque da unidade, que ainda abastece o Hospital Municipal Lourenço Jorge e os hospitais federais do Andaraí e dos servidores do Estado. Então, os doadores devem comparecer das 9 da manhã até o meio-dia no hemonúcleo do hospital, na Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, número 3.245, na freguesia Zona Oeste do Rio. Então, para doar, é preciso ter entre 16 e 67 anos, pesar mais de 50 quilos, estar alimentado, não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas. É importante também levar um documento oficial com foto, né, de identidade. E não pode ter feito nenhuma tatuagem nos últimos 12 meses. Os menores de idade precisam de uma autorização do responsável. Já quem tomou a vacina da febre amarela deve esperar 30 dias para doar. Gestantes e mulheres em período de amamentação também estão temporariamente impedidas. Então vamos ajudar, né? Seja um doador. Pede ao Tiago para colocar lá na página. Sim. Né, Tiago? Coloca aí na página, por favor, esses dados essenciais. Isso. O telefone, o endereço, para que as pessoas possam se mobilizar nessa campanha. Tá certo. Vamos salvar vidas, né, Canda? Tá precisando muito aí de doadores. Eu queria fazer uma pergunta assim. Existem, eu entendo que esses campos magnéticos pulsados, eles são usados para uma terapia, imunização, para uma recuperação. Eu queria saber assim, quais patologias ele vem cuidando e se há casos comprovando os benefícios desses
campos elétricos, O que a magnéticos. gente tem que falar primeiro são em relação às pesquisas científicas que foram Isso, feitas, que são isso. muito importantes a gente ter um embasamento científico. Né? Então a NASA, ela, através de um PhD chamado Thomas Goodwin, em 2003, em setembro de 2003, ele fez um estudo, né? E com o objetivo de verificar se os campos eletromagnéticos pulsáteis poderiam estimular o crescimento neuronal, fazer com que os neurônios se multiplicassem, se restaurassem, se regenerassem. Né? E ele chegou, né, à conclusão que eles conseguiram, né, fazer com que a estimulação eletromagnética com campos eletromagnéticos pulsáteis aumentasse a neurogênese, que é a criação de novos neurônios, em 250% a 400%. E eu trouxe o estudo científico da NASA. Está aqui para Interessante. Aí, ó, verem, tá? botar Da aqui NASA. bem aqui na frente dessa câmera aqui, que o... Aqui, Well, vê se está aparecendo aqui, tá bom? Ó, que bacaninha, hein? Pra cá também. Naquela hora também? Tem que mostrar naquela, ah, naquela nessa hora, daqui, na nossa lá. Isso. Aí está aí o estudo. Isso. Maravilha. Sim, e aí, Então, nesse estudo aqui, eu vou só colocar os pontos chaves, tá? Que realmente muda completamente o paradigma em relação à saúde. Né? Então, o que eles fizeram? Tá? Eles conseguiram fazer a modificação de genes, ou seja, a modificação da expressão genética a partir de campos eletromagnéticos pulsáteis. Tá? Então, eles conseguiram metilar, ou seja, genes que impediam o crescimento de neurônios, tá? E estimular genes que aumentavam a velocidade da neurogênese, tá? Através desses campos eletromagnéticos. Tá? Então, a conclusão, tá, é o seguinte: o ponto-chave é a epigenética, que é como, né, nós podemos estimular, né, a modificação da expressão genética através de fatores externos. Né? Então, foram 150 genes associados à proliferação e o crescimento de células foram estimulados, tá? E foram silenciados, tá, todos os genes que freavam esse crescimento celular. Né? Então, chegou-se à conclusão de que o que fazia realmente o crescimento dos neurônios não era a maior oxigenação que a célula obtém através dela estar mais livre no interstício celular, estar podendo trocar mais oxigênio e eliminar mais gás carbônico. Não é. É que os campos eletromagnéticos pulsáteis, eles atuam na expressão genética, freando, metilando, silenciando os genes que impedem a proliferação dos neurônios e estimulando os genes que fazem o crescimento dos neurônios controlada de células saudáveis de 250 a 400 vezes. Isso daí para AVC, Alzheimer, Parkinson, tá? Doenças neurológicas, hoje consideradas, tá, sem cura pela medicina tradicional, tá? Segundo esse estudo da NASA, tá? Agora já é possível se tratar essas pessoas. Por exemplo, ela aumenta o telômero. Tá? E se você estimular, né, a produção de testosterona através da nutrigenômica, né, você consegue aumentar o telômero e prolongar a vida. Tá? Saudável. Sim? Então, pela nutrigenômica, foi estudada essa parte da teoria do envelhecimento, né, que é justamente a divisão celular e o envelhecimento pela telomerase. E aí viu que existe uma mutação na telomerase para poder acontecer a menor divisão celular e a pessoa está no envelhecimento mais rápido, que isso ocorre por um processo oxidativo e de inflamação
crônica, inflamação que a gente tem pelos hábitos mesmo de vida. E aí, através de nutrientes nutrigenômicos, você consegue agir diretamente nessa mutação da telomerase, né, nesse DNA que foi alterado, e diminuir esse estresse oxidativo, reduzir a inflamação e até reverter, né, a inflamação crônica, e fazer com que esse telômero ele volte ao padrão de divisão celular normal, ou até ele conseguir ter a telomerase aumentada, e aí você tem um envelhecimento retardado, ou seja, você vai envelhecer cada vez mais devagar, né? Então, Interessante. Paulo, Eu acho importante, eu vou falar na minha linguagem, lógico, né? A linguagem simplória da fisiologia. Nós temos um órgão que traz e acarreta toda a nossa herança genética, que é o rim. Ele é o responsável por toda a memória celular do nosso corpo. Tudo que nós trazemos de família, dos antepassados, romanos, seja lá, gregos, egípcios, por aí afora, vem pelo rim. Tá? Então, quando você fala de telomerase, é importante citar a função do rim, porque o rim regula a água, eu falando da água de novo, regula a água que é responsável. Onde é que está a memória do corpo? Na célula. Cada célula tem sua memória, cada grupo de órgão tem sua família, sua memória familiar. Então é muito importante quando se fala de telomerase, nós não esquecemos fisiologicamente que nós dependemos da tireoide com T3. Então você, quando tem uma morte súbita, é porque o seu organismo parou de fazer telomerase e T3. Quando falta a enzima telomerase e o hormônio T3 na sua célula, é morte múltipla de órgãos, é óbito. Então a gente se preocupa com telomerase, longevidade, esquece que estão metendo cacete aí, desculpa o termo, no Puran, no Propil, no Citrótico, no Tirox, um câncer de mama, uma evidência altíssima. O nosso amigo que faz um trabalho com a termografia de diagnóstico preventivo fantástico, comprovando o que faz aí o uso desse indevido desses hormônios que estão aí. Mas infelizmente é aquele trabalho, é um trabalho de formiguinha. Um dia a gente vai chegar, mas até lá muita morte vai ocorrer pela má informação. Entendeu? Porque poderia ser prevenido de alguma forma. Então essa parte de falar de telomerase é muito importante esse complexo do T3. Sim. Nós não podemos esquecer desse T3. porque toda célula que falta, quando está desorganizada essa parte hormonal, também inflama e oxida. E aí você tem a mutação. Você me lembrou agora uma coisa interessantíssima, que agora eu vou puxar de novo a fisiologia. Ele fala espaço, eu falo em terra. Cada um no seu pedaço. Não, mas não é discussão, mas é uma troca de informação, sabe? É uma troca de o quadro é troca de ideia. É uma troca de informação. Por quê? Então vamos lá. Nós temos dois eixos reguladores do nosso corpo. São os eixos hipófise e pâncreas. Tá? Pâncreas é chamado, inclusive, de Gaia. É a natureza dentro do ser humano. Ou seja, se natureza é feminina, é a mulher dentro do homem. E é o único órgão bipolar do corpo humano. Ele pega uma parte do intestino e o baço. O fígado é posterior e anteroposterior. O pulmão é duo, o rim é duo, a suprarrenal é duo, mas o pâncreas é um só ligando os dois lados do corpo. É o único órgão do corpo humano que faz isso, é como se fosse uma pilha. Por isso que ele é chamado de desadaptativo. É um órgão que sofre desadaptação. Por esse processo, vem toda a parte das glândulas cerebrais e a tireoide. Então você tem a descompensação na parte dos hormônios. É um elemento do desequilíbrio dos hormônios aí. Então você, quando tem os dois eixos, hipófise e pâncreas, ou hipófise e gônadas em desequilíbrio, doenças vão se instalar. Qual é a doença? Eu não sei nem, não sou Deus, não brinco de ser Deus. Mas vai vir lá, o Alzheimer, normalmente as crônicas. Vai vir lá bomba, só vem bomba. Até porque, infelizmente, na minha mão terapêutica, na mão deles, pelo trabalho consciente e bom que fazem, eu sei que não chega filé mignon, só chega pepino grosso. Então eu vou voltar aqui. Essas pesquisas científicas vêm comprovando os benefícios dos campos elétricos pulsados, não é isso?
E vocês têm casos, assim, porque eu sei que vocês estão recebendo pessoas, vocês já têm esses casos de sucesso? Pergunta aí a Andréia e também ao Renato. Costumo dizer, né, que assim, importante é resultado, o resto é conversa fiada. Isso, Né? isso. Então a gente tem que ter resultado. Isso aqui é muito bonito na teoria, mas como é que funciona na prática? Então eu trouxe 3 casos, que são casos que vão tocar todas as áreas de interesse, que muitos ouvintes vão se identificar com alguns casos. Tá? O primeiro caso é o caso de uma artrose. Um paciente nosso tinha uma artrose de joelho, com desgaste dos meniscos da perna direita, ele tinha sobrepeso, tá? O médico tinha condenado, né, falado, olha, você vai ter que tirar os meniscos, ele veio para a gente com essa informação, e através dos campos eletromagnéticos pulsáteis, né, muito específicas, tá? 0,1 Hz, em intensidade de 1,95 microtesla, tá? Nós conseguimos regenerar e restaurar a cartilagem do joelho dele, tá? E ele foi viajar, subiu e desceu Pirambeira e não sentiu nada. Mas só que tem uma questão, né? Usar o campo eletromagnético pulsátil para regeneração é como usar um remédio, só que não tem efeitos colaterais e não é invasivo, né? Mas o que causou a artrose dele tem fundo de desnutrição, tá? E de hábitos de vida não saudáveis, que sobrepeso é excesso de carboidrato na alimentação. Então eu gostaria que a doutora Andréia falasse como ela conseguiu promover a cura definitiva da doença dele através do nutrigenômico. Então, esse paciente com artrose, ele tinha as causas relativas à intolerância alimentar a glúten e leite, né? O glúten, ele age direto em cima da parte da cadeia de aminoácidos das cartilagens e na parte óssea também, né? Dos tecidos ósseos. Então, ele vai destruindo esses tecidos, né? De cartilagem e tecido ósseo. E o leite é altamente inflamatório, então aumenta o quadro da dor, do processo inflamatório ali local de quem tem artrose. Ele apresentava também reduzida parte de enzimas gástricas e enzima de lactose, né? Não só da caseína do leite, mas também a lactose. O que levou a um quadro muito grande de inflamação. Ele tinha muita dor ao caminhar, perda de massa muscular e atrofia dos membros inferiores. Aí qual que foi a conduta nutrológica, né? Eu apliquei a parte da dieta em zona, como alimentação. Ela era uma dieta em zona low carb, de 1.700 calorias. Ele tinha que... A gente fez um programa dele perder 7 quilos em 3 meses, né? Mas ele precisava perder no total os 20 quilos. Mas tinha que ser aos poucos, não podia ser tudo de uma vez. E eliminar esse processo inflamatório crônico que levava ao quadro da dor. Também tirar ele do risco da diabetes e tratar a resistência à insulina, que ele já estava pré-diabético. Bom, foi introduzido como nutrientes nutrigenômicos a condroitina, a glucosamina e o MSM, que é o metilsulfonilmetano, com enzima Q10, extrato de semente de uva, ômega 3, L-carnitina e a curcumina. E retirado os intolerantes dele, o glúten e o leite. E aí, como o Renato falou, esse paciente ele ficou completamente curado, não tinha mais artrose, não tinha mais problema de dor, reduziu o peso e aos poucos ele foi mantendo essa alimentação, essa conduta, ele teve alta e conseguiu realmente vencer todo esse quadro, né, e sair do risco da diabetes. Nós temos mais 4 minutinhos cravados, temos que... Então, eu vou sumarizar aqui o segundo caso, né? Uma paciente que chegou para nós com um diagnóstico de cistos mamários. Em 2015, o cisto dela tinha 2 milímetros. Em 2016, ele cresceu para 3,2 milímetros, um aumento de 38%. A medicina tradicional dizia o seguinte para ela: vamos esperar, se virar maligno, nós vamos
operar, fazer quimioterapia, radioterapia ou outro qualquer procedimento, cirurgia. Né? E, conclusão, nós usamos os campos eletromagnéticos pulsados, conseguimos com frequência de ressonância escutar a frequência de ressonância dos cistos e emitimos uma onda como se fosse um cantor de ópera quando quer quebrar uma taça. Ele dá um peteleco na taça, escuta a frequência de ressonância da taça e emite uma nota. Quando ele chega a 100 decibéis, ele rompe a taça. Então nós emitimos a frequência de ressonância específica do cisto, que não afeta as outras células, somente a célula doente. É como se fosse uma radioterapia, só que só mata as células doentes. E foi destruído, e eu trouxe os 2 exames e trouxe o resultado final, né, comprovando, né, dizendo que não identificamos alterações focais nodulares sólidas ou císticas. Esse nosso segundo E o caso. terceiro? E o terceiro caso foi um caso de uma paciente com vários patógenos, vários protozoários, né? Ela tinha a entamoeba coli, a entamoeba histolítica, a giardia lamblia, tá? E a endolimax nano. Ela teria que fazer uma série de medicamentos, tá? Que causam efeitos colaterais funestos. Tá? Entre eles, a pessoa perda de equilíbrio, questões neurológicas, afeta questões neurológicas, e nós conseguimos, através dos campos eletromagnéticos pulsáteis, tá? Escutar a frequência desses patógenos e destruir a membrana deles, tá? Impedindo que eles se reproduzissem. Que bacana, que E bacana. nós temos o laudo final aqui, tá? Não foram encontrados, tá? Ausência de eumintos, ovos de larvas ou protozoários. Que bacana. Eu acho que é a questão, como foi dito, de resultado, né? Isso fala mais alto que tudo. Nós estamos chegando no fim. Quero agradecer Carla, muito ao doutor Renato. Só Sim, sim. uma observação aqui, a Cláudia Alessim colocou aqui pra gente que ela tem um filho autista e esse tema abriu um novo caminho para as pesquisas dela. Então ela agradece, né? Ela gostou muito desse tema de hoje. Quem também está gostando, parabenizando pelo tema, foi a Paty Gazeta. Então a gente agradece, né? Deixa eu só passar um recado para a Cláudia, já que ela está nos ouvindo. Sim, né? sim. Isso. O que acontece o autismo, ele tem um fundo, tá? De parasitose, tá? Você sabe o nome do parasita, eu esqueci, você lembra, você falou aqui fora. O combate é o Heltani. Mas vai É entrar. parasita neto Clostridium. Nós vamos ter que realmente fechar, Então, porque vai primeiro entrar na gravação. É a questão da parasitose. Tá? Mas nós vamos pedir, vamos deixar seu telefone, porque são 9 horas, já está batendo aqui, nós não temos como mesmo. É muito pouco tempo, né? É muito pouco tempo. Mas vamos deixar escolher esse telefone, deixar tudo. Sim, direitinho. porque inclusive os nossos ouvintes já estão perguntando como contactar. Então vamos Isso. colocar vamos lá. agora. Eu vou passar o nosso WhatsApp. Sim. Tá? Nós temos Mas tem que ser rápido, grupo porque vai chamado- entrar a gravação, Isso. vai entrar O um outro número programa. Isso é o 21, Rio de Janeiro, 97614-5807. 97614-5807, DDD 21, Rio de Janeiro. Certo. Ah. Thiago já está colocando lá pra gente na página. Isso. E Cláudia Alessim, ela é da For Life, é uma pessoa que tem feito muitos avanços com a For Life, é do Rio de Janeiro, uma amiga querida, e mando aqui meu abraço para o Celso Paleia. Agora eu quero mesmo agradecer ao doutor Renato e à doutora Andréia e dizer que eu acho que nós temos que ficar antenados com isso quando tiver novidades, né, Paulo? Colocar para a gente. Claro. Paulo, quero te agradecer e vamos correr porque o tempo está fechando. Agradeço, Seu boa aí. noite aos amigos do Saúde Total. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês essa semana e achei fantástico aqui as coisas que aprendi aqui com os amigos, tá? Tomara que vocês também tenham tirado bom proveito do fato aqui hoje. Muito E obrigado. fiquem Boa noite. conosco agora com Amigos do Sucesso, indo para a página Amigos do Sucesso. Tá bom? Até já, querido ouvinte, querido internauta. É com você, Well. A gente fala 3 horas Rádio aqui. fica sem educação, ele corta.